Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Hoje nós estamos em João capítulo 18, versículos de 15 a 18 e depois de 25 a 27. Nós vamos estar falando sobre a negação de Pedro, o pecado de Pedro, e depois a sua restauração, lá no capítulo 21, que nós vamos estar vendo ali a restauração de Pedro ali. Tá? Então primeiro nós vamos ver sobre o pecado dele, de negar Jesus. Então vamos ler aqui os versículos de 15 a 18 do capítulo 18. Então vamos fazer essa leitura. João 18, 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido pelo sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, porém, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Agora, versículos 25 a 27. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Muito bem, irmãos, aqui nós temos a negação de Pedro. Jesus já havia profetizado para ele, dizendo para ele sim que hoje mesmo, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Os irmãos devem estar lembrados quando Pedro, na sua euforia, do jeito que ele era, bem impulsivo, e Jesus falou que eles iriam prendê-lo, e todos iriam abandoná-lo. E Pedro realmente fala bem enfático mesmo, assim: mesmo que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. E Jesus então fala para ele: olha, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É interessante que às vezes nós não conhecemos às vezes nós não conhecemos a nossa própria natureza pecaminosa, a nossa própria natureza de como ela é. Porque na verdade nós podemos estar cheios de boa intenção em obedecer a Deus, queremos realmente de todo o coração fazer aquilo que nós pretendemos fazer, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir, nós vamos fazer o que Deus está querendo, e nós não estamos mentindo naquele momento, nós estamos sendo sinceros, mas depois acontece que nós não fazemos nada daquilo que a gente promete, que a gente fala que vai fazer. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel lá no Velho Testamento, quando Deus propõe para eles: olha aqui está a vida, está a morte, vocês podem escolher, se vocês escolher fazer a vontade de Deus, se vocês fazer tudo que eu falar, cumprir o mandamento e tal, vocês vão ter todas as bênçãos, mas o contrário, vocês vão estar debaixo de maldição. Então vocês pensem bem. Então eles se colocaram debaixo do jugo e disseram: olha, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir o que o Senhor está falando aqui, então nós prometemos. E acabou que eles não cumpriram, que não puderam cumprir, e que então o resultado disso é que eles foram levados cativos para a terra da Babilônia, e ali estavam por muitos anos, ficaram por muitos anos ali na terra, por causa então do que não cumpriram a vontade de Deus e se depois foram idólatras diante do Senhor. Na verdade, irmãos, a gente não conhece muito bem quem nós somos. E eu preciso entender quem eu sou.
Desculpe aqui, irmãos. Minha garganta está meio seca, mas vamos lá. Então nós precisamos entender quem nós somos. A Bíblia fala que todos nós temos uma natureza pecaminosa. Todos nós não podemos na carne obedecer ao Senhor. A Bíblia fala também lá em Romanos capítulo 8, verso 2, dizendo assim, aquilo que foi impossível à carne, aquilo que foi impossível ao homem, visto que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho, a semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, quando deu Deus na carne, Jesus o pecado. Então, mesmo que a gente é totalmente sincero quando a gente faz a promessa para o Senhor, que vamos obedecer, que vamos fazer a vontade dEle, eu preciso entender, meus amados irmãos, que eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso realmente permanecer em comunhão com Cristo. Eu necessito de estar na comunhão com Deus durante todo o tempo da minha vida. Durante 24 horas por dia, eu preciso estar cheio do Espírito, preciso andar no Espírito, preciso realmente fazer da minha vida uma vida de piedade, uma vida que eu busco o Senhor na palavra, que eu busco força e o poder do Senhor na palavra. Porque senão, eu vou dizer, Senhor, jamais eu vou te negar. Mas quando vem as provações, vem a tentação, nós vamos acabar negando o Senhor. Nós vamos acabar realmente negando a Deus e nós vamos ficar frustrados conosco mesmo. Nós vamos ficar frustrados pensando, mas eu tinha certeza que eu ia obedecer, eu não menti. E realmente às vezes não mentimos mesmo. Assim como Pedro não mentiu para Jesus. Quando ele falou que não, ele iria seguir o Senhor para tudo quanto é lado, ele foi sincero. Mas ele não conhecia a si mesmo, não conhecia a grande pecaminosidade que é o nosso pecado, o grande pecado da nossa carne. Ou seja, que na carne nós não conseguimos agradar a Deus. Isso é o que diz lá em Romanos capítulo 8. Ninguém pode agradar a Deus na carne, é impossível. E o grande problema é que às vezes nós queremos servir a Deus sem estar com Deus. Aí nós não conseguimos mesmo. Então não dá para servir a Deus sem estar com Deus. Não dá para me servir a Deus sem eu estar realmente em comunhão com Ele. Às vezes eu quero passar divertindo a maior parte do tempo e quero obedecer a Deus. A maior parte do tempo eu vou querer estar ou na televisão, ou assistindo um filme, um seriado, e às vezes eu gasto 1 hora, 2, 3, às vezes até mais horas nesse seriado. Às vezes nas redes sociais, eu passo horas nas redes sociais. Às vezes no jogo de videogame, ou no jogo no computador. Às vezes eu fico ali, quanto tempo? Às vezes eu fico ali 2, 3, 4, eu já vi depoimento de jovens que ficaram 8 horas jogando. 8 horas. Eu acredito que tem gente que joga até mais. Então se eu passo esse tempo todo me alimentando a minha carne, e depois eu quero obedecer a Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Imagina você Esses dias eu estava assistindo uma reportagem dos grandes campeões ou de boxe ou de MMA, e eles estavam falando assim que aqueles de o peso pena, que são mais magrinhos, ou então eles têm que fazer manter aquele peso e aí vão pesar antes da luta. E muitos deles têm uma luta constante para conseguir o peso. Acontece o seguinte, que muitos deles perdem a luta, ou perde
a batalha antes de entrar no ringue. Porque para eles perderem peso, às vezes eles fazem coisas que não deveriam. Eles pegam, vão se desidratar. E aí não conseguem repor, passam mal antes, e depois a luta já está marcada, eles têm que estar lá. E às vezes se desidrata. Teve um caso que a pessoa até ficou deficiente mental, por causa dessa questão do desidratar, e o corpo dele entrou em colapso. Então é a mesma coisa, às vezes nós achamos que nós estamos prontos, que nós somos fortes, que nós podemos servir a Deus, que nós vamos ganhar a luta, ganhar a guerra, mas às vezes nós não ganhamos a guerra antes que a batalha vem, antes que a luta vem, antes que as provações vêm, nós não vamos ganhar a guerra. Porque nós nos desidratamos da palavra de Deus. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. E quando vem a pregação, nós negamos a Jesus, como fez Pedro aqui. Ele não conhecia ele. Ele não sabia quem ele era. Então ele negou 3 vezes o Senhor Jesus. Muito bem, então isso aqui é muito sério. Então, veja que Pedro chega a negar Jesus 3 vezes. Aqui na primeira parte do versículo de 15 a 18, fala que ele negou aqui para uma das criadas, né? Não és tu, quando era criada, perguntou para ele, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Por que Pedro respondeu para aquela criada que ele não é discípulo? Qual que era o problema dele dizer que era discípulo de Jesus? Veja bem, quando Jesus foi preso, Pedro não foi corajoso de pegar a espada e cortar a orelha do sumo sacerdote, do filho do sumo sacerdote? Ele foi corajoso naquele momento. Por que ele foi covarde agora? Lembra que naquele momento ele estava perto de Jesus. Ele achou que Jesus iria destruir todos os inimigos, e ele só deu início. Mas ele não entendeu que a obra de Jesus, a principal obra de Jesus, não era destruir os inimigos políticos do povo de Israel. Não era ir contra o Império Romano. O maior inimigo a ser derrotado era os seus pecados, os nossos pecados. O maior inimigo a ser derrotado era a morte. E Jesus estava prestes a derrotar esses 2 principais inimigos ali na cruz do Calvário. E Pedro, daquele ímpeto, corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus teve que ir lá consertar a orelha, né? Colocar a orelha no lugar direitinho, fazendo um milagre ali, porque senão ia ser um grande problema. Eles teriam morrido todo mundo ali. Ele foi precipitado. Mas aquele homem não deixou de ser corajoso, foi corajoso. E agora? Agora ele está sendo covarde. Lembra o que aconteceu depois disso, né? Jesus foi preso, levado. E Pedro estava sozinho. Ele não estava na presença de Jesus ali. E quando aquela criada falou, você é um deles, você é um dos discípulos, ele falou, não sou. Porque agora ele estava órfão. Ele estava sem seu mestre, estava sem o Senhor Jesus Cristo com ele. Por isso que ele negou Jesus. Porque ele estava sentindo-se sozinho, completamente sozinho. Mas ao negar Jesus, ele estava com medo de morrer. Olha, vocês prenderam Jesus, levaram ele. Se eu falo que eu sou discípulo dele, logo vem eles vão me matar também. Por isso que ele negou 1, 2, 3 vezes. Porque se acovardou, ficou com medo. Ele ficou com medo de ser preso, também de ser morto. Como que faz esse contraste daquele homem corajoso, que pega da espada, e agora esse homem que nega até para uma criada que que ele não conhecia Jesus? O grande problema ali veio a presença de Deus.
Antes Jesus estava ali, na sua presença. Lembra que nesse intervalo da morte de Jesus até Jesus ir para o céu e enviar o Espírito Santo, os homens ficaram sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus no sentido de até literal mesmo, né? Que aqui agora os discípulos tinham Jesus ali, o tempo todo com ele. Mas o Senhor havia prometido, nós estudamos aqui anteriormente, lá em João 14, importa que eu vá, porque se eu não for, não enviarei o Espírito Santo. Então eu vou, e para que onde eu estiver, vós estejais também, eu vou para voltar, buscar vocês. Mas enquanto eu não for, vou enviar o Espírito Santo, para que vocês não estejam órfãos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo cumpriu essa promessa. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, foi enviado por Jesus assim que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi para o céu, foi elevado às alturas, está lá nos céus, foi para os céus, foi glorificado. Então ele envia o Espírito Santo para habitar em cada um de nós. O próprio Deus habitando em nós. Então o Espírito Santo hoje é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então a presença de Deus é que faz a grande diferença para nós não negarmos Jesus. Esse é o fato muito importante. Agora, hoje, a presença de Deus está em nós. Está em nós constantemente, porque o Espírito Santo veio a habitar em nós. A Bíblia fala assim, porventura ignorais que vós sois santuário do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então nós somos a habitação de Deus, nós somos o próprio santuário de Deus, a habitação de Deus. Então Deus conosco o tempo todo. Então eu tenho que saber que Deus está conosco. Mas uma coisa importante que a Bíblia manda, que a Bíblia ordena, é que eu ande no Espírito, que eu seja cheio do Espírito. Porque eu posso, se eu ando na carne, eu posso entristecer o Espírito de Deus. Eu posso até apagar o Espírito Santo de Deus na minha vida. De modo que o meu viver passa a ser mais carnal. E aí, quando eu passo pelas provações, eu não vou ter aquela força, aquele poder que eu preciso para não negar Jesus, para fazer a vontade de Deus. Então eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da presença dele constantemente. Eu preciso que ele esteja conosco 100% do tempo. Aliás, ele está conosco 100% do nosso tempo. Mas ele precisa que eu esteja cheio do Espírito Santo, que eu me submeta a fazer a vontade dele durante todo o tempo. Para que quando eu seja tentado, para quando eu for tentado, eu possa dizer, não, eu conheço Jesus. E eu gostaria de falar de Jesus para você. Porque senão, quando alguém nos testar, nós vamos ficar simplesmente omissos, ficar calados, não nos comprometermos diante dos homens, não nos comprometermos diante das pessoas. Por isso, irmãos, é muito importante que eu tenha esse compromisso com Deus, de buscá-lo constantemente para estar na sua presença, para que quando vier as tentações eu possa estar pronto. A segunda parte do nossa passagem, lá do 25 a 27, o Pedro vai negar Jesus mais duas vezes. Verso 25 fala, Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? E Pedro de novo falou, negou, e no mesmo instante cantou o galo. Então aqui cumpriu as palavras de Jesus. Então ele negou para a criada, depois negou para este
esse outro servo aqui. Depois esse outro servo, parente daquele que era de Malco, né, de quem ele tinha cortado a orelha. E então ele negou 3 vezes. Aí o galo canta. Quando o galo canta, realmente vai ser a culminância dessa história. Aqui não fala mais nada, no Evangelho de João não faz mais nada, fala mais nada do que aconteceu depois que o galo canta. Mas se nós formos ver para a passagem paralela lá de Mateus capítulo 26, nós podemos ver aqui que quando Pedro nega pela 3ª vez, versículo 75, fala assim, ó: então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E aqui tem no livro de Mateus, fala mais coisa do que Pedro fez, que era mais feio ainda só de falar não sou. João foi até camarada com ele lá, não falou muito todos os pecados dele não. Agora Mateus já foi assim, já falou todos os pecados dele. Olha aqui, versículo 74, quando eles perguntaram para ele, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Diz que a palavra de Deus está falando aqui que ele começou a praguejar e jurar. Jogar praga. E jurou. Então aqui os pecados de Pedro, quando a gente começa a negar Jesus, a gente começa, os pecados aumentam. Então quanto mais a gente fica longe de Jesus, mais longe de Deus, mais os pecados aumentam. Não é só simplesmente dizer, eu não me comprometi ali na minha escola, não me identifiquei que eu sou crente, né? Não me identifiquei como cristão, não me identifiquei como crente, então não me comprometi com ninguém, então não falo de Jesus para ninguém, porque ninguém sabe que eu sou crente. Mas logo, se eu não me comprometo, logo também eu vou me comprometer com outros pecados deles, porque eles não sabem que eu sou cristão, não sabem que há um diferencial entre eu e eles. Logo eu vou estar falando que nem eles, vou estar jogando praga, vou estar jurando por Deus, que Deus falou que nós não podemos estar jurando. Aquela palavra nossa tem que ser sim, sim, não, não. Eu não preciso de jurar para as pessoas acreditar. Você fala uma coisa, fala sempre a verdade. Se a pessoa acreditar, acreditou. Se não acreditar, problema dela. Certo? É isso que tem que ser. Então é o seguinte: você disse, você fala, então os outros que acreditam ou não. Muito bem. Então veja que o pecado de Pedro aumentou, foi grande, porque na verdade ele estava longe de Deus, né? E muito, talvez decepcionado, né, por Jesus ter sido preso. Talvez ele ainda tinha aquela ideia errada de quem era Jesus, por mais que Pedro foi o que mais expressou fé, né? Jesus perguntou para ele: e tu, quem és, que você diz quem sou eu? Jesus perguntou para Pedro, falou assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus falou assim: não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está lá no céu. E não foi Deus, não foi carne ou sangue, mas foi meu Pai que iluminou os olhos para você falar, para você ver, para você sentir. Então às vezes nós cremos no Senhor Jesus, e se eu não me comprometo, se eu não falo que eu sou cristão desde o primeiro dia, eu posso estar chamando mais pecados para a minha vida. Não tenha vergonha de dizer que você é de Jesus, que você é crente. Não tenha vergonha de falar isso. Outra diferença que tem aqui no Mateus é que Mateus, quando o galo canta 3 vezes, fala assim que ele chorou amargamente.
Será que por que foi esse choro? Será que ele se arrependeu nesse choro? Então ele chorou amargamente. Ou foi um choro de remorso? Então aqui nós não temos como saber, né, que se era só um choro de remorso. Talvez seja assim, porque ele teve a primeira vez para pensar, sentir remorso e arrepender. Mas aí veio a segunda vez, ele negou. E veio a terceira vez, quando aí cumpriu o que Jesus falou. Então ele teve que dizer, ele não podia dizer mais nada, ele chorou amargamente. Então chorar copiosamente, amargamente, com bastante tristeza, porque naquele momento ele sabia que ele era um daqueles que havia abandonado Jesus. Como ele falou para Jesus: mesmo que todos te abandonem, eu jamais vou fazer isso. E ele fez exatamente como Jesus falou, que todos iriam abandoná-lo. Mais do que abandoná-lo, chegou a negá-lo 3 vezes. Eu não conheço Jesus. Eu não conheço esse homem. E aí, quando parou a terceira vez, ele falou assim, e provavelmente ele soltou um palavrão lá, né? Praguejou. E já falei para você que eu não conheço esse homem. Eu juro por Deus que não conheço esse homem. Jurou falso. Pecado chama pecado. Pecado chama pecado. Portanto, meus irmãos, não pense que talvez o seu pecado é muito pequenininho para você não dar importância para ele. Está com algum pecado, que seja pequenininho, confesse a Deus, clame a Deus, abandona, para que ele não chame outros mais piores do que ele, mais que vão aumentar a sua culpa, até que você chegue ao ponto de você tem que chorar amargamente, ou viver uma vida amargamente, com amargura, mesmo amargurado mesmo por causa dos seus pecados. Que grande tristeza é ver alguém que já professou conhecer Jesus como Salvador e que não serve, que não está fazendo a vontade de Deus. Talvez ainda esteja na igreja, mas não está nem aí com o Senhor mais. Não está nem aí mais em fazer a vontade de Deus. A mentira tornou-se um hábito. A vaidade tornou-se um hábito. A zoação tornou-se um hábito. Você fica fazendo gozação com os outros, em vez de você sair da sua boca unicamente palavra que seja boa para edificação, em vez de sair para coisas para edificar as pessoas, você às vezes começa a denigrir os outros, a imagem do outro. Olha, tudo isso porque talvez nós simplesmente negamos Jesus e continuamos a negar. Olha, primeira coisa, identifique-se como cristão. Você é crente? Identifique-se. Em todo lugar que você for, procure falar que você é um cristão. Então, é muito importante. Quem é você? Se você for fazer uma entrevista de emprego, alguém te perguntar, quem é você? Você vai falar, eu sou um estudante, gosto muito de estudar, gosto muito dessa área. Você vai falar a área que você está querendo serviço, e estou pronto para... Mas talvez naquele primeiro momento, você talvez já poderia dizer, olha, eu sou um cristão, temente a Deus, por isso que quando eu me dedico a alguma coisa para fazer, eu faço ela até o fim. Então eu vou me empenhar nessa empresa para fazer o que for melhor, porque eu temo ao Senhor, eu tenho um compromisso primeiramente com o Senhor, de fazer as coisas, de cumprir a minha palavra. Quando eu dou a palavra, não preciso nem de ensinar, porque a minha palavra ela é suficiente.
Mas às vezes nós temos medo de negar. Sabe por quê? Porque o mundo nega Jesus, o mundo nega Deus, a existência de Deus. Então às vezes a gente fica também com medo de nos comprometermos. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é: eu sou um cristão e sou temente a Deus. E é por isso que eu vou ser o melhor empregado dessa empresa. É isso que deve ser o nosso compromisso. Seja cheio do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, vamos pensar bem nisso e vamos nos colocar à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Vamos nos identificar com Ele todo momento. Não vamos negá-lo como fez Pedro nesse momento. Bom, depois nós vamos estar falando sobre Pedro ainda no capítulo 21 de João, a respeito da restauração de Pedro. Jesus é tão gracioso, mas tão maravilhoso, que ele vai dedicar um tempo, depois da ressurreição dele, porque aqui ele estava sendo preso, foi morto, sepultado, e depois ele vai ressuscitar, vai para o céu. Aliás, antes dele ir para o céu, antes dele ser levado às alturas, ele faz questão de ter uma conversa com Pedro para restaurar a sua vida espiritual e o comissionar para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer isso com Pedro no capítulo 21. Deus abençoe. Mais uma vez, parabéns para todas as mães. Deus dê a todas vocês, minhas irmãs, um bom restante do Dia das Mães. Deus dê a todos vocês um ano também que Deus dê a graça de seus filhos crescerem no Senhor. Aqueles que já têm filhos criados, que Deus dê a graça também deles serem obedientes ao Senhor. Se ainda não são tementes a Deus, que até no próximo Dia das Mães eles já tenham recebido Jesus como Salvador, que você tenha esse grande presente para contar para todos nós. Glória a Deus por isso. Nós louvamos a Deus pela sua vida, a vida de cada um dos irmãos. Então, assim, olha, se Deus quiser, meus irmãos, dia 24, nós vamos voltar, tá certo? Com a graça de Deus, dia 24, a gente está de volta presencialmente. Então, assim, vamos colocar se Deus quiser, porque é se dele quiser mesmo. Então, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. Deus abençoe.